Olá, seja bem-vindo à unidade 3. Nessa unidade, nós vamos trabalhar com o tema do desenvolvimento humano. O que nós entendemos por desenvolvimento humano? As fases de crescimento do ser humano, da infância até a velhice. Na verdade, nós vamos trabalhar um pouco com essa questão do desenvolvimento a partir de alguns teóricos. Nós vamos trabalhar sob o ponto de vista da inteligência, da afetividade, da psicomotricidade, como que cada um desses teóricos percebe o desenvolvimento. Quando nós pensamos na infância, nós poderíamos marcar essa infância por 5 grandes momentos. O primeiro deles é entre 0 a 2 anos. Nesse momento, ou nessa fase da vida, se vive a fase oral, de acordo com Freud, em que o prazer da criança está na boca. Essa fase é uma fase de egocentrismo em que o mundo está ao redor da criança e o que ela mais precisa é de afeto, o que ela mais precisa é de toque. Há até um livro de um psicólogo chamado René Spitz que vai falar de crianças que entram em estados depressivos porque são privadas de toque nesse primeiro momento da infância. De 3 a 4 anos, a criança vai experimentar uma fase de descobertas um pouco maiores, mas essas descobertas vão acontecer muito pela linguagem. É a fase dos porquês. Você se lembra dos porquês do seu filho, do seu vizinho, do filho do seu amigo. É o momento em que a criança está muito curiosa para conhecer o mundo. E ela vai construindo as suas ideias sobre o mundo a partir dos objetos que a cercam. Entre 5 e 6 anos, a criança vai viver um momento de socialização intensa. Ao mesmo tempo que é um momento de socialização intensa, é um momento em que ela vai usar um tipo de raciocínio muito intuitivo. E a sua vida é cercada de imaginação. A sua vida é cercada de personagens mágicos. Por volta dos 7 a 9 anos, a criança vai experimentar um apogeu no seu intelecto. É um momento em que ela tem grande desejo de aprender. Piaget diz que ela vai viver aí a fase operatória concreta. O que seria isso? Ela vai começar a teorizar a partir dos objetos do seu mundo concreto. É uma fase em que as crianças buscam interagir, mas as crianças são extremamente ansiosas por aprender. A outra fase do desenvolvimento infantil vai de 10 até mais ou menos 12 anos. Nessa fase, as crianças vão experimentar um tipo de raciocínio que é chamado operatório formal. Por que operatório formal? Porque a criança consegue teorizar sobre conceitos abstratos. É uma outra característica dessa fase em que eles começam a procurar grupos homogêneos. Meninos geralmente ficam com meninos, meninas geralmente com meninas, porque eles buscam essa homogeneidade. E os primeiros conflitos de identidade já começam a se antecipar. A segunda fase do desenvolvimento humano é a adolescência. A adolescência começa com mais ou menos 13 anos e vai até mais ou menos 18, 19 anos. Se nós pensamos na adolescência, a marca dessa fase é a busca por identidade. Tudo aquilo que o adolescente recebeu passa a ser questionado. Então ele vai questionar os pais, ele vai questionar a si mesmo, ele vai questionar uma série de pressupostos que até então eram inalteráveis para ele. E ele vai vivenciar uma série de conflitos nesse processo de identificação ou nesse processo de busca de identidade. Um bom exemplo são os atos transgressores. O que os atos transgressores da adolescência demonstram? Eles demonstram um desejo de se diferenciar, um desejo de se posicionar, um desejo de mostrar que dá conta. Ao mesmo tempo em que carregam esse senso do adolescente de imortalidade,
de que nada de ruim vai acontecer com ele. Em alguns momentos, a adolescência é prolongada. Quando a adolescência é prolongada, nós chamamos esse período de adultescência. E talvez você me pergunte, Daniela, o que marca o fim da adolescência? O fim da adolescência tem duas marcas. Uma das marcas é a entrada no mercado de trabalho e a outra marca é a saída da casa dos pais. Quando nós falamos em adolescência, nós falamos nessa adolescência que é prolongada. Por quê? Porque o trabalho ainda não entrou na vida desse adolescente e ele ainda está na casa dos pais. A terceira fase do desenvolvimento são os adultos jovens, pessoas entre 20 e 35 anos, que têm como desafios principalmente aprender a se relacionar e estar empregado. Os desafios da empregabilidade e relacional acabam sendo os principais desafios dessa faixa etária. A quarta fase do desenvolvimento humano são os adultos maduros. O que caracteriza a maturidade? A capacidade de olhar para trás e rever a vida, mas ao mesmo tempo de pensar no legado que deixa para as próximas gerações. Essa geração de meia-idade muitas vezes é chamada de geração sanduíche, porque ela tem que lidar com os filhos adolescentes e com os pais idosos. É uma geração marcada por muitos conflitos, sejam conflitos no trabalho, sejam conflitos familiares, sejam conflitos no corpo. Como na adolescência, onde houve essa mudança do corpo, na maturidade essa mudança também se torna visível. E lidar com essas alterações nem sempre é fácil. E por fim, a última fase de desenvolvimento é a velhice. E aí é interessante pensarmos na diferenciação entre esses três termos: envelhecimento, velhice e idoso. Quando falamos em envelhecimento, falamos em um processo de deterioração do corpo. Quando falamos em velhice, falamos num período etário, num período de vida de pessoas com mais de 60 ou 65 anos. E quando falamos em idoso, falamos nessa pessoa que atravessa esse período. O envelhecimento no Brasil, ele é heterogêneo, ele não tem características similares. Ele varia conforme a região, conforme o nível socioeconômico, conforme a escolaridade. E é bem curioso se nós olharmos a pirâmide etária do Brasil, nós vamos perceber que hoje os idosos ocupam 5% da pirâmide etária brasileira, de acordo com o censo de 2010. Mas se acredita que até em 2050 eles vão corresponder a 18% da população brasileira. A mesma relação para pessoas de 0 a 18 anos, ou seja, a porcentagem de idosos vai se equivaler à porcentagem de pessoas mais jovens. O que isso sinaliza para nós? O nosso país está envelhecendo. Quando pensamos na velhice, pensamos numa fase de perdas. Perda do vigor físico, perda da capacidade de trabalho, perda de pessoas queridas. Mas é importante considerarmos também um envelhecimento como um tempo de ganhos. Que tipo de ganhos? Ganho da experiência de vida, um ganho da maturidade, uma oportunidade ainda para aprender e ainda para continuar impactando a vida das pessoas. Nós finalizamos aqui a unidade 3. Perceba que nós vamos perceber que esse ser humano ele vai não só amadurecendo, mas intelectualmente ele vai tendo novas oportunidades conforme ele vai se desenvolvendo. Nos vemos na próxima unidade.